Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Isadora e hoje a gente vai falar um pouquinho de confiabilidade. Confiabilidade ela é definida como a qualidade de uma medida que resulta em valores reprodutíveis quando a gente aplica determinado teste ou determinado protocolo repetidamente. E isso auxilia, o conceito de confiabilidade auxilia a gente a distinguir efeitos de população ou efeitos do examinador e também de algumas ferramentas específicas que a gente pode utilizar para aplicar esses testes em algumas situações específicas. A confiabilidade, de certa forma, a gente pode falar que ela é um pré-requisito para a validação de um teste ou de um conjunto de testes, tá? Visto que todas as medições, quando a gente vai fazer alguma aferência usando uma ferramenta específica, como por exemplo um dinamômetro isométrico ou não, essas medições estão acompanhadas de erros de medição. Né? Erros aleatórios, erros padrão de medida, alguma coisa nesse sentido. Erros aleatórios, por exemplo, são aqueles ruídos, né, que acontecem, ruídos, né, pequenas alterações de valor que acontecem durante uma medição ou durante algum teste. Um exemplo de aferência que utiliza esse tipo de conceito e que traz isso bastante em artigos científicos é a dinamometria, que eu acabei de falar para vocês um pouquinho anteriormente. A dinamometria é avaliação de força muscular, né? E utiliza alguns dispositivos, como por exemplo a cadeira isocinética ou o dinamômetro manual isométrico, tá? E isso a gente precisa ter noção desses valores de confiabilidade, principalmente porque o posicionamento, o tipo de ferramenta, o examinador, o comando verbal associado, tudo isso que envolve a metodologia da aplicação desses testes, né, da realização desses testes, pode influenciar em um valor quando a gente fala de confiabilidade ou de medidas repetidas, né? Existem diferentes tipos de confiabilidade, principalmente relacionadas ao efeito do examinador. Quando a gente fala de ferramenta, muitas vezes a gente fala de erro padrão ou de erros de medida. Quando a gente fala de examinador, a gente pode falar da confiabilidade intraexaminador, né? Que acontece quando o mesmo examinador aplica o teste e o reteste no intervalo determinado de tempo, e a confiabilidade interexaminador, que é quando examinadores diferentes aplicam o teste e o reteste, tá? Esses diferentes tipos de confiabilidade permitem que a gente consiga entender um pouco melhor da resposta desses testes ou da confiabilidade entre as medidas desses testes, principalmente para quando a gente estiver pensando em um ambiente mais clínico, né? Para uma pessoa fazer um determinado conjunto de testes, por exemplo, na avaliação e na reavaliação, outra pessoa pode realizar, ou quando a gente pega um artigo, né? Gostei desse conjunto de testes, ou gostei desse teste, estou pensando em utilizar na minha prática clínica. Mas será que a confiabilidade interexaminador tem um valor aceitável, né? Se eu fizer, eu vou poder comparar os resultados que eu obtive com os resultados desse estudo que eu tô lendo? É para isso que serve os valores de confiabilidade, principalmente, né? E quando a gente for pensar numa ponte entre a pesquisa que a gente lê, que a gente busca lá nas bases de dados, e a prática clínica. Valores de confiabilidade ajudam muito a gente nesse planejamento de testes ou nessa escolha de testes que a gente vai inserir no nosso ambiente clínico. Algumas estimativas de confiabilidade podem ser obtidas, né? Quando vocês leem os artigos, elas podem vir pelo coeficiente de correlação intraclasses, né? Onde valores maiores que 0,75 indicam uma confiabilidade excelente, ou também quando as variáveis possuem categorias, né? Como patamares, como valores, o kappa também, né? O coeficiente kappa também é recomendado. Mas independente do tipo da análise escolhida no artigo, é muito importante que você perceba ou que você veja, observe se tem os intervalos de confiança de 95% relatados, né? Para que a gente consiga definir a faixa de valores dentro da qual o valor real de uma população provavelmente vai residir.
tá? Um erro aleatório, quando a gente fala de erros, né, que pode vir também nos resultados desse artigo, quando a gente fala de erro aleatório, um erro aleatório pequeno indica maior precisão para tentativas únicas, tá? Ou seja, quando na clínica você vai fazer o teste apenas uma vez, você tem que buscar ou tentar adequar um teste com um erro aleatório relativamente baixo, tá? Por que a gente está pensando em incluir isso na nossa prática clínica ou por que é interessante que isso seja incluído na prática clínica? Esses testes, essas aferências, elas facilitam o monitoramento quantitativo dos efeitos das intervenções de determinado tratamento. Podem auxiliar também a gente nas metas terapêuticas ou no plano que a gente vai traçar para determinado indivíduo no momento inicial do processo de reabilitação e também ajuda a gente, num caso de um ambiente de pesquisa, a definir qual é o melhor teste ou qual é a melhor ferramenta para ser incluída ou não dentro de um desenho de estudo, dentro de uma metodologia de estudo, né? E para isso a gente tem que lembrar lá da estratégia PICO, né? Para que a gente, PICOT também, mais conhecida, para que a gente consiga elaborar a nossa pergunta de pesquisa e assim escolher a melhor ferramenta para para ajudar a responder a nossa pergunta, tá? Quando a gente está na prática clínica, também ajuda a gente a escolher a melhor ferramenta que se adequa ao nosso ambiente clínico, ou seja, ao nosso orçamento, ao nível de treinamento da nossa equipe relacionado a uma ferramenta específica e também o espaço físico que a gente tem dentro da nossa clínica, né? Então é importante a gente saber usar essas medidas de confiabilidade, principalmente, para que a gente consiga entender um pouco mais sobre como a gente consegue avaliar e como a gente consegue avaliar novamente e qual ferramenta escolher. Qualquer dúvida, também estamos à disposição nas redes sociais.